Nosso Deus é bondoso e nós podemos desfrutar da sua bondade. Esse é o estudo de número 1118 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A bondade do nosso Deus pode ser um motivo de prosseguirmos firmes na fé, pois em todo tempo, devido à bondade dele, ele está conosco, ele nos acompanha e ele nos sustenta. Vamos ao nosso tema? Desfrutando da bondade do Senhor. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 119, verso 68, que diz: Tu és bom, tudo o que fazes é muito bom. Ensina-me os teus decretos. A bondade do nosso Deus é um dos seus atributos. Deus, ele é bom em si mesmo. Ele é bondoso, como nos ensina o salmista Davi em sua oração. Salmo 86, verso 5 diz: Pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia, para com todos os que te invocam. A bondade do nosso Deus era um dos motivos que Davi encontrava para buscá-lo, porque sabia que era devido à bondade do Senhor que ele seria ouvido. Não era por mérito, mas era pela bondade, era pela graça. E Davi, ele mostra outros atributos de Deus nesse versículo que acabamos de ler, como por exemplo, Deus é perdoador, Deus é rico em graça, Deus é misericordioso. Esse é o nosso Deus, aleluias. O apóstolo Paulo, ele reiterou para Timóteo que tudo que Deus criou é bom. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 diz: Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paulo reafirmou a Timóteo que tudo que Deus criou é bom, e nós devemos ser gratos a ele. O salmista, no nosso texto base, ele também reiterou, ele afirmou que tudo que Deus fez é muito bom. Salmo 119, verso 68, vamos ler novamente. Tu és bom, tudo o que fazes é muito bom. Ensina-me os teus decretos. O nosso Deus é bom, mesmo quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo conosco. E a gente vê que o salmista, ele reconheceu a bondade de Deus na criação e nos atos e nas ações do nosso Deus. Deus, ele é bom. Deus é bom na sua essência. Deus é bom em sua própria natureza. Marcos capítulo 10, verso 18, nosso Jesus fala: replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Deus é bom em si mesmo. O nosso Jesus ensinou que Deus é bom em sua essência, em sua natureza, e Deus demonstrou a bondade dele para conosco. Vamos lembrar através da criação, Gênesis capítulo 1, verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Deus, ele observou a criação e ele viu que tudo era muito bom, era perfeito, assim como o nosso Deus. Ele é bom e ele é perfeito em tudo que ele faz. E a Bíblia nos mostra por diversas vezes Davi afirmando que Deus, ele é bom. Salmo 25, verso 8 diz:
Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Tem outra versão que diz que Deus é bom e correto, ou seja, Deus é bom, Deus é reto, Deus é justo, Deus é fiel. E pela bondade dele, ele ensina aos pecadores o caminho certo da salvação. É pela bondade dele. E Davi pediu ao Senhor em oração para que se lembrasse dele, pois Deus é bom. Salmo 25, verso 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, pela tua bondade, ó Senhor. Davi, nesta oração, ele pediu para o Senhor, através da bondade dele, se esquecer dos pecados que ele tinha cometido na mocidade e se lembrar dele, porque a Bíblia nos ensina que quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, quando nós confessamos e deixamos de praticar o que desagrada a Deus, nós alcançamos a bondade e a misericórdia do Senhor. Quando Davi ele fugiu de Saul, ele não culpou a Deus por tê-lo ungido rei, mas ele confiou na bondade de Deus, ele confiou na fidelidade de Deus, e na oração que ele fez, ele disse ao Senhor que a bondade dele é grande. Salmo 31, verso 19, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, que operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Nosso Deus é bondoso, ele é misericordioso, ele é maravilhoso. E Davi o louvava. Davi reconhecia que a bondade de Deus para com ele era grande e também maravilhosa. Salmo 31, verso 21 diz assim: bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua bondade para comigo numa cidade sitiada. É interessante que Davi ele estava reconhecendo que ele não era merecedor do favor de Deus, mas ele era abençoado porque Deus é bom, devido à bondade do Senhor. Certa vez, o salmista Davi, ele precisou se fingir de louco para que não morresse pelos inimigos, pelos filisteus, quando ele estava na presença do rei Aques. Ele conseguiu ter a vida dele poupada pelo rei e ele experimentou a bondade de Deus. E ele nos convida, sabe para quê? Para experimentarmos e para desfrutarmos da bondade do nosso Deus. Salmo 34, verso 8 diz assim: experimentai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que confia nele. Lembra aquela versão que diz: provai e vede como o Senhor é bom? É justamente isso. Como é feliz o homem que nele se abriga, como é feliz o homem que confia nele. E nós devemos sempre nos lembrarmos que, independente das situações que estamos vivendo, o Senhor é bondoso e nós podemos experimentar, nós podemos desfrutar da bondade dele, porque ele nos dá vitória, ele nos dá livramento, ele nos cura, ele nos transforma e ele nos prepara para a vida eterna. Glória a Deus. Asaf, ele reconheceu que a bondade do nosso Deus é destinada àqueles que têm um coração sincero. Salmo 73, verso 1 diz assim: com toda a certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Asaf, ele passou por um momento de crise, porque ele não entendia o fim dos ímpios. Ele conseguia olhar somente o momento presente em que os ímpios estavam sendo prósperos, estavam desfrutando da prosperidade que eles estavam tendo. Mas quando Asaf
entrou na presença do Senhor, ele conseguiu entender que aqueles que têm um coração sincero para com Deus desfrutarão da bondade de Deus, terão uma vida eterna gloriosa. Isto já é bem diferente do fim dos ímpios. O profeta Jeremias, ele passou por momentos de muitas angústias e na tristeza, no sofrimento, ele não abandonou ao Senhor, ele não perdeu a esperança e ele testemunhou da bondade do nosso Deus. Jeremias capítulo 33, verso 11 diz: a voz de júbilo e a voz de satisfação, a voz do noivo e a voz da noiva e as vozes de todos aqueles que trazem ofertas de ação de graças para a casa do Senhor, exclamando: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, porque eu mudarei o destino desta terra, tornando-a feliz como fora na antiguidade, assevera o Senhor. O profeta Jeremias não perdeu a fé, ele não deixou de confiar na bondade do nosso Deus, ele confiou plenamente que o Senhor, o Todo-Poderoso, poderia mudar o destino do povo, pois eles estavam sendo disciplinados pelo nosso Deus. Mas Jeremias confiava na bondade, na misericórdia e na graça do nosso Deus. E o profeta Jeremias também nos ensinou que Deus é bom para aqueles que o buscam, para aqueles que esperam confiantes nele, e esses poderão desfrutar da bondade do nosso Deus. Lamentações capítulo 3, verso 25 e verso 26 diz assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom aprendermos a buscar ao Senhor, mas confiantes na bondade dele, pois assim nós não desesperaremos e nós conseguiremos aguardar o agir de Deus em nossa vida, porque é através da bondade do Senhor que Deus nos dá a paz que excede todo entendimento, mesmo diante das aflições. O profeta Naum, ele nos ensina que o Senhor conhece os que confiam nele, o Senhor conhece a mim, o Senhor conhece a você, e ele é bom, e nós podemos desfrutar da bondade dele. Ele nos dá abrigo, ele nos dá proteção, ele nos dá paz, ele nos dá socorro, ele nos dá a companhia dele, ele está conosco. Naum, no capítulo 1, verso 7 diz assim: eis que Yahvé, o Senhor, é bom, ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. E outra versão diz que o Senhor conhece os que confiam nele, e é através da bondade do nosso Deus que nós podemos ser protegidos, que nós podemos ser cuidados e que nós podemos ser guardados por ele. E diversas vezes no livro de Salmo nós encontramos convite para sermos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós vamos ver o exemplo do Salmo 107, no versículo 1, que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O salmista demonstrou sua gratidão ao Senhor, relembrou de todas as bênçãos que Israel recebeu do nosso Deus e desfrutou da sua bondade no decorrer da sua história. Nós podemos desfrutar da bondade do nosso Deus, e essa bondade do nosso Deus, através da bondade do nosso Deus, nós somos conduzidos ao arrependimento. Romanos, no capítulo 2, verso 4, Paulo diz assim: ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Que palavra maravilhosa!
O apóstolo Paulo, ele estava ensinando aos judeus que eles não deveriam endurecer o seu coração, mas sim eles deveriam se quebrantar diante do Senhor, porque o Senhor é bom e devido à bondade dele, eles poderiam ser conduzidos ao arrependimento. Que interessante, porque nós podemos olhar para nós podemos entender nesse versículo Paulo nos ensinando que a grande bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, nos transforma de dentro para fora. E é interessante mais ainda você entender que é pela graça, pela bondade do Senhor que você se tornou a habitação do Espírito Santo de Deus. É pela bondade do Senhor que você pode morar no céu de glória. Eu vou concluir. Quando nós passarmos por momentos de aflições, de dificuldades, de angústias, não precisamos nos desesperar, mas nós devemos nos lembrar da bondade do nosso Deus para conosco, pois hoje nós podemos desfrutar da paz, dessa paz que excede todo entendimento. Nós podemos desfrutar da esperança e nós podemos desfrutar da comunhão com o nosso Deus através de Jesus Cristo. Tudo isso pela bondade do nosso Deus demonstrada para nós. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem comentários ou sugestões, faça aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso Senhor Jesus, ele te abençoe grandemente, que você possa desfrutar da bondade do Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.